Olá, vamos dando sequência então ao estudo aprofundado do Apocalipse. Estamos na quinta sessão paralela. Hoje vamos ver uma segunda parte, a partir do capítulo 16, onde vamos ter a narrativa das taças da ira de Deus, as 7 taças sendo derramadas. Temos visto que a visão dos 7 selos, a visão das 7 trombetas, a visão das 7 vozes, todas essas passagens tratam do mesmo período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, onde Deus está disciplinando a terra impenitente, uma terra incrédula e que blasfema, inclusive, contra o próprio Deus. Ao mesmo tempo que vemos a propagação do Evangelho, o Evangelho sendo anunciado a todas as nações. E também o povo de Deus, de alguma forma, sendo perseguido. E vimos também, estamos vendo que à medida que as sessões avançam, apesar de serem os mesmos acontecimentos, vai aumentando a intensidade dos eventos. E então a disciplina de Deus, à medida que avançam as sessões, caminha para aquela disciplina final, ou seja, já o juízo final iminente, precedendo a vinda definitiva do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós estamos agora no capítulo 16, a quinta sessão, e vamos ver então as 7 taças. A primeira taça está nos versículos 1 e 2, é justamente essa ilustração que vocês têm aí. Uma pessoa cheia de feridas, cheia de úlceras. Né? Vamos fazer a leitura então dos versículos 1 e 2. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, essa é a primeira taça, são essas úlceras. Por vezes, o Senhor usa de úlceras incuráveis ou outras doenças para lançar o iníquo em grande sofrimento. Temos aí essas passagens de Êxodo 9 e 10, mostrando uma das pragas do Egito, lá em Êxodo, justamente foram úlceras, e também em Deuteronômio 28, 27, também há uma palavra ali em Deuteronômio 28 sobre algumas consequências, mas só que ali é para o povo de Israel, o povo de Deus. Algumas consequências da desobediência seria que Deus julgaria ou disciplinaria também com úlceras. Lá em Deuteronômio 28, versículo 27, diz: O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. Isso lá no versículo 15, diz assim: Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, ou seja, se viverem em desobediência. Então são essas úlceras, sinal de disciplina. Para os crentes, qualquer tipo de aflição, até mesmo algumas úlceras da carne, não podem jamais ser consideradas taças de ira, porque a taça de ira, a cólera de Deus, é sobre aqueles que não temem a Deus e não creem em Deus e ainda blasfemam contra Deus. Nós sabemos que se temos que passar por tribulações, aflições, sofrimentos, não importa. Jesus falou que nós teríamos aflições e que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Na verdade, isso não é castigo de Deus, não é a cólera de Deus sobre nós, é de alguma forma Deus está permitindo para construir algo mais profundo, mais sólido e forjar em nós uma maturidade maior e certamente sempre dando uma assistência especial do Espírito Santo de Deus para passarmos por esses momentos se tivermos que passar. Por isso lemos que os flagelos ou as taças somente acometem aqueles que têm a marca da besta, como foi lido aí. Nós temos agora então a segunda taça derramada, ok? Está aí a taça sendo derramada sobre o quê? Sobre o mar, não é isso? Vamos dar uma olhada lá então.
o segundo flagelo, o versículo 3, que diz assim: derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue e como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Algumas vezes o mar é usado como vetor de destruição. E mais do que isso, é interessante, estudando a antiguidade, inclusive em outros livros épicos, como a Odisseia e a Ilíada de Homero, e também a Eneida de Virgílio, enfim, nós vemos que o mar é uma figura assustadora, amedrontadora, principalmente as grandes tempestades e o desconhecido, né? Quando as embarcações partiam para o mar, certamente o imprevisível estava à frente e havia muito temor. E também temia-se e suspeitava-se de que o mar era habitado por seres malignos, que os próprios demônios habitavam o mar. Portanto, era muito temida a figura do mal. Ao contrário dos rios, né? Que o rio já é uma coisa mais calma, tranquila, comunica mais essa questão do refrigério, da vida e tudo mais. Esse é o propósito da segunda taça, mostrar a ira de Deus, o juízo de Deus na figura de um mar destruidor. Se você olhar lá em Êxodo 15:1, não vamos ver, mas justamente quando o povo de Israel estava fugindo do faraó, do Egito, né? O mar veio sobre todo o exército de faraó, né? E eles foram destruídos. O Salmo 78, vamos dar uma lida para ilustração. No versículo 53, diz assim: dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu, os seus inimigos. Então o inimigo ficou submerso no mar. Então é símbolo de morte. O mar se torna sangue como de um homem morto. Lá em Apocalipse 21, versículo 1, justamente no novo céu e na nova terra, lá diz que o mar já não existe no novo céu e na nova terra, porque lá não haverá questão de temor, de medo, de algo que traga essa insegurança e esse pavor. Lá em Mateus 8:32 também há uma passagem interessante daqueles dois endemoninhados gadarenos, que quando Jesus se aproxima dele, eles reconhecem Jesus e a sua autoridade, e então eles falam assim: olha, o Senhor vai nos expulsar, mande-nos para aquela manada de porcos. E Jesus falou: pode ir. E eles entraram na manada de porcos, os demônios, e esses porcos se precipitaram no abismo e morreram ali nas profundezas do mar. Portanto, o mar é essa figura que se tem esse conceito de que é a habitação de demônios. Muito bem, nós temos a terceira taça, então, agora sendo derramada sobre os rios, ok? A partir dos versículos 4 até o 7. Vamos lá, então, à leitura, no capítulo 16, versículos de 4 a 7. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar o que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então traz a calamidade também sobre os rios e fontes, tornando as águas em sangue. E há muitas passagens que mostram situações dessa simbologia, né, de água se tornando em sangue como disciplina de Deus. Sobre o altar nós vemos as almas dos mortos que clamaram por vingança. Há uma passagem lá na visão dos selos,
mostrando justamente uma passagem ali no capítulo 6, podemos até verificar que nós vemos no céu já, diante de Deus, aqueles que morreram, que foram perseguidos, né? De alguma forma. Nós vemos aqui no quinto selo, os versículos 9 e 10, justamente mostrando esses cristãos que agora estão diante de Deus, clamando diante de Deus, os versículos 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, é esse clamor, né? Esse quase que pedido de vingança, né? É um cenário assim muito comum, aparecendo nas sessões paralelas desse cenário do céu e de cristãos ali adorando a Deus, também orando e também, como neste caso, vindicando a justiça de Deus sobre todas as coisas. Não uma vingança para benefício pessoal, mas porque Deus foi afrontado e a sua justiça não pode permitir tal atitude. Certamente, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. É assim que termina então essa taça, não é? Mostrando justamente que Deus é justo e, portanto, fará vingança por causa da sua santidade e justiça. Aí temos então agora essa figura de sol, né? Sol abrasador, algo que esquenta, algo terrível, que queima, né? Estamos vivendo aí essa preocupação global, né? Diz que o aquecimento global. Nós temos passagens na Bíblia que falam justamente de que um sol, que as coisas vão queimar, que as coisas vão arder, né? Há passagens proféticas no Novo Testamento sobre isso. Então nós temos aí um Apocalipse 16, agora os versículos 8 e 9, nós vemos a quarta taça, né? Vamos à leitura então, a quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. É incrível, né, queridos? Frequentemente o Senhor faz o sol queimar a pele do iníquo. Lembra lá em Deuteronômio 28, quando falamos de que o povo de Israel se transgredisse, se desobedecesse ao Senhor, ele traria disciplina sobre o seu povo, e vimos que as úlceras seriam uma das disciplinas. Também existe o calor do sol e as queimaduras. Veja lá em Deuteronômio 28, o versículo 22. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente, olha aqui, e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Uma palavra de juízo sobre o seu povo. Ainda assim, não se arrepende e não dão glória a Deus. Lá em Apocalipse vemos claramente que, apesar de todo aquele sofrimento, eles continuam incrédulos e, pior, blasfemando contra o nome de Deus. Fica claro, então, que essa descrição somente se aplica aos impenitentes. Marchando, então, agora para o quinto flagelo, nós vamos ter o derramamento da ira de Deus. Vejam esse quadro, né? Sobre a terra, o caos global, atingindo a todos, as autoridades, todos em caos absoluto, né? Os versículos 10 e 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Então a autoridade sendo ferida aqui, o anticristo sendo ferido, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu,
por causa das angústias e das úlceras que sofria, e não se arrependeram de suas obras. Portanto, então, aqui nós vemos a ira de Deus que é derramada sobre o trono da besta, o centro do governo anticristão. Você pode conferir lá em Abacuque 3, 12 a 14, uma descrição deste cenário apocalíptico. Enquanto apenas 1/3 das criaturas vivas morrem lá na sessão das trombetas, mais precisamente na segunda trombeta, 1/3. Agora aqui a destruição trazida pela segunda taça, ela é completa. Então percebem esse aumento da intensidade do juízo de Deus até chegar o juízo final? Então essas sessões paralelas mostram a progressão da intensidade de todos os fenômenos, fatos, acontecimentos aí entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Enquanto na terceira trombeta 1/3 das águas se tornaram em sangue, aqui todo o suprimento de sangue se torna em sangue. Tudo vira sangue. Tudo. Temos aqui então nessa figura uma hecatombe, né, global, algo terrível por acontecer. A sexta taça então será derramada. Vamos ler os versículos de 12 até o 16. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Não é o grande dia de Satanás, não. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É tão conhecido esse nome, né? Essa batalha apocalíptica. Então nós temos aqui o Armagedon. Esse símbolo está provavelmente, como coloquei aqui, provavelmente, baseado lá em Juízes 4 e 5, depois você pode ler ali, é um conflito de Israel que por causa de andar nos maus caminhos e contrários a Deus, o povo de Israel viveu muitas vezes essa situação. Então Deus permite que um grande rei, o rei Jabim de Canaã, juntamente com o seu general Sísera, eles oprimem os israelitas e é uma batalha impossível, tal como essa batalha terrível final do Armagedão. É uma simbologia. 900 carros de ferro estavam então marchando contra o povo de Israel. Mas no final, a misericórdia de Deus prevalece e há uma vitória final do seu povo por causa do poder de Deus e da misericórdia de Deus. O Armagedon é símbolo de toda a batalha na qual, quando a necessidade é grande e os crentes são oprimidos, o Senhor os livra. O verdadeiro Armagedão final coincide com o pouco tempo que resta a Satanás. Então já o Armagedon ali, nessa sessão das 7 taças, já é uma figura já do juízo final. Final de realmente, quando Jesus então vem para, de fato, estabelecer já o fim de todas essas transgressões, injúrias, insolências contra o nome de Deus, botar fim a tudo isso, julgar toda a terra. Então, é justamente esse período que nós vamos ver mais à frente, podemos até antecipar, porque todo esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nós cremos como uma visão amilenista, isso nós vamos ver mais à frente, que os 1000 anos do reino de Cristo está justamente entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Não são 1000 anos literais, número completo, né? Onde Satanás está agindo, é verdade. Mas então aqui, olha, em Apocalipse 20, nós temos então uma descrição disso. Quando, porém, se completarem, versículo 7,
os 1000 anos, ou seja, esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, do reino de Deus na terra, com o evangelho avançando, Satanás será solto. Ou seja, ele vai ter carteirinha, livre passagem para oprimir as nações. Né? Ele será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. É aqui também uma descrição, do Armagedon, que nós estamos acabando de ver aqui na 5ª sessão das taças da ira de Deus. Também é uma sessão igual, é a mesma passagem, tá? Com uma descrição diferente e muito mais intensa. Não é? O fogo do céu veio e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo vem como ladrão. Nós vimos aí. Há uma advertência solene. Você pode ver, como exemplo, aqui em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 10, que diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E finalmente, então, nós partimos para a 7ª taça. Nós temos aqui, então, um quadro final, derradeiro, do juízo de Deus. A partir, então, dos versículos 17 até o 21. Vamos lá. A leitura. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está, consumado está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então nós temos uma descrição muito vívida do terror do juízo final. A queda final da Babilônia é um golpe esmagador dos que portam a marca da besta. O flagelo é derramado no ar, perece a vida na terra. Feito está. O dia do juízo chegou. O mundo recebe a taça de vinho do furor da ira de Deus. Ainda assim, permanece a dureza do coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, que somos do Senhor, que fomos selados pelo Espírito Santo, de conservarmos a nossa fé, perseverarmos no Senhor, para sermos achados fiéis na sua vinda. Porque para nós é a vinda gloriosa do Senhor, mas para aqueles que não creem e blasfemam o nome de Deus, é o grande dia terrível da ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Até o nosso próximo encontro.